Meus amigos, hoje é o dia mais triste da história do jornalismo esportivo brasileiro. Salve, salve galera ligado no Fute Crônicas, Gabriel Ribeiro na área, chegando para mais um vídeo, pedindo aquele ritual padrão de sempre, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, né? Faz aquele comenta, joga nos grupos, né, de WhatsApp, Telegram e outras coisas mais. Hoje não é um vídeo sobre análise, também não é um Futedoc. Não vai ser um vídeo que vai ter algumas pitadas de humor, é, coisas do tipo, né? É um vídeo triste. É um vídeo onde eu vou falar de três grandes, enormes perdas que tivemos num curto espaço de tempo. Em menos de 12 horas, nós perdemos o Apolinho na noite de ontem, durante a goleada do Flamengo. Perdemos nessa madrugada o Antero Greco, que já vinha de problemas, ele enfrentava um tumor há 2 anos, se eu não estou enganado. E a gente teve algumas notícias recentes, né? Até mesmo que o Paulo Soares, o amigão, seu grande parceiro de bancada, havia falado, né, que ele estava encarando seus momentos finais de vida, né? Então era algo que a gente só tinha que aguardar a confirmação. E agora pela manhã a gente foi surpreendido com a notícia da morte do Silvio Luiz. O Silvio Luiz também já vinha com alguns problemas, né? Problemas de saúde. Vai lembrar que na final do Paulistão entre Palmeiras e Santos, ele sofreu um derrame, a partir daí ele teve algumas internações. Na sua última internação, ele foi colocado em coma induzido e hoje ele acabou não resistindo, teve falência múltipla dos órgãos e nos deixou. E para falar dessas pessoas, né, desses três gigantescos personagens da história do jornalismo brasileiro, a gente precisa necessariamente dizer que eles mudaram a história do jornalismo esportivo, de fato. O Apolinho, ele, assim como eu, né, como vocês podem perceber, flamenguista fanático, ele criou diversos bordões que foram utilizados, né, ao longo dos anos, como chocolate, né, se não me engano, pau com formiga, né, foram bordões que ele utilizou durante muito tempo, que caiu na boca do povo. Ele é um cara que era muito unânime, né, entre todas as torcidas do Rio de Janeiro. Apesar dele ser flamenguista, mas ele é um cara muito querido por torcedor do Vasco, torcedor do Botafogo, torcedor do Fluminense, muito pela sua postura, né, muito imparcial na hora de tecer comentários, de analisar, né, as coisas e tudo mais. Ele foi um cara que inspirou diversas gerações de comentaristas, narradores que temos hoje em dia, como o Vitor Sérgio Rodrigues, Jorge Igor, Villani, entre outros aí que estão aí na ativa. Kleber Machado também, Luiz Roberto. Então, e eu vi a narração do Luiz Penido, que foi seu grande amigo ontem durante o jogo, onde ele comunica o falecimento do Apolinho. Foi uma das coisas mais tristes, assim, sabe, de você escutar. Você vê que é uma pessoa que perdeu uma pessoa muito querida, bem difícil, assim. Além do fato dele ter sido técnico, né, porque além de comentarista, além né, de locutor, jornalista esportivo, ele foi
Ele foi técnico do Flamengo, para quem não sabe, ele comandou o Flamengo em 95, foi vice-campeão da Supercopa Libertadores, perdendo a final para o Independiente da Argentina. Foi um convite do Kleber Leite, que era o presidente na época. Em 98 ele voltou ao Flamengo, mas não como técnico, dessa vez como diretor de futebol. Então, a gente vê a dimensão do carinho, do amor que ele tinha pelo Flamengo, até porque ele deu uma declaração quando ele assumiu, né? Se eu não me engano foi quando ele assumiu, foi um pouco depois, dizendo que quando ele recebeu o convite, aquilo não era um convite, era uma convocação. O Flamengo nada é um convite, sim é uma convocação. Então, ele marcou a infância, a adolescência de muita gente, de muitos adultos de hoje em dia, de pessoas até mais velhas do que eu, obviamente. Então ele vai deixar uma lacuna muito grande na história do jornalismo esportivo, assim como o Antero Greco, o Antero Greco que foi âncora do Sport Center, né? Ele trabalhou em outras empresas, né, de comunicações, trabalhou no estado de São Paulo, se eu não estou enganado. Ele trabalhou na Band também, se eu não estou enganado, acho que ele trabalhou na Band. Se eu tiver, eu vou corrigir aí na descrição. Mas ele marcou uma memória muito grande trabalhando na ESPN Brasil. Foi a casa dele durante muitos, muitos anos, se eu não me engano, acho que mais de 30 anos, né, foi a casa do Antero Greco. E ele cultivou, além de ser um jornalista muito bem informado, muito bem politizado, um cara que escrevia, né, no caso, muitas matérias, muitas colunas de forma muito inteligente, de forma muito bem argumentativa. Ele foi um cara que, numa época onde a ESPN era um canal que foi muito referência, né, de ser um jornalismo esportivo mais sério, um hard news, né, digamos assim, ele não deixou de informar as pessoas com seriedade, mas ao mesmo tempo que ele informava as pessoas com seriedade, ele trazia um toque de leveza, um tom mais bem-humorado, um tom mais divertido, uma descontração em alguma notícia, né? Isso marcou muito a minha geração, até um pouco a geração mais antiga, mas eu acho que principalmente a minha geração ficou muito marcada por esse tipo de notícia que o Antero Greco informava no Sport Center, junto com o seu grande parceiro de bancada e de vida, né, o Paulo Soares, o amigão. Eles faziam uma dupla que, assim, a gente pode considerar, né, era um Romário e Bebeto ali, um Ronaldo e Rivaldo, né? Essas coisas. Era uma dupla assim, que tinha uma sintonia, uma química muito grande. E era impossível você assistir o Sport Center à noite sem dar pelo menos uma risada. Você saía bem informado e ainda conseguia se divertir com os dois trazendo informações, né? A empresa que sempre tratou o jornalismo como informação é o nosso esporte, né? Algo bem mais sério. Esse tom um pouco mais leve, um pouco mais cômico, digamos assim, só aqui no Brasil tinha. E era justamente com o Paulo Soares, com o Amigão e com o Antero Greco. Eles fizeram uma dupla fenomenal, uma dupla fantástica. Ele, que era palmeirense, o Antero Greco, um palmeirense discreto, não era muito de expor assim, o seu time, mas era bem um cara muito, muito educado, muito fino.
e que com certeza vai fazer muita falta. Um cara novo, né? 70 anos. 70 anos para mim eu não acho que seja uma pessoa velha, acho que ainda é novo, acho que ainda tem algumas coisas ainda para poder viver, mas vai fazer bastante falta, né? E por último, falar do Silvio Luiz. O Silvio Luiz foi um dos maiores narradores que a gente teve na história do Brasil. Ele, junto com Luciano do Vale, Galvão Bueno, eles formam a santíssima trindade da narração esportiva. São os 3 maiores narradores da história desse país. Já perdemos 2, né? Hoje o Silvio Luiz, o Luciano do Vale tinha falecido em 2014. Só nos resta agora o Galvão Bueno. O Silvio Luiz, ele marcou inúmeras gerações. Não apenas a minha, mas acho que a geração do meu pai, a geração do meu avô, talvez. O meu avô acho que não, mas a geração do meu pai provavelmente sim. A minha geração marcou a geração de gente mais nova. Os mais novos, né, que devem ter por volta de, sei lá, uns 20 anos, 20, 18 anos por aí. Quem não ouviu ele narrando alguma partida de futebol, com certeza escutou ele em jogos de futebol virtual, né? Ele era a voz do Pro Evolution Soccer, né? O PES. Foi a voz desse jogo até, se eu não me engano, 2018, se eu não estou enganado, ou 2017. Não lembro agora qual foi o ano que ele parou de narrar o PES. Mas ele, durante muito tempo, quando o PES começou a ter narração em português aqui no Brasil, ele foi o narrador escolhido, e o Mauro Betti fazia os comentários. Hoje em dia, quem é o narrador do PES, né, que virou o eFootball, é o Milton Leite, junto com o Mauro Betti ainda. Então, assim, ele foi um cara muito atemporal, né? Além das narrações, né, de Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, né? Ele trouxe diversos bordões, né, que a gente usa até no nosso dia a dia, né? Quem nunca falou, confira comigo no replay, pelas barbas do profeta, foi dele. É, é inimaginável o quanto que os bordões que o Silvio Luiz aplicou em suas narrações, ele trouxe para o dia a dia das pessoas, né? E ele, até os seus últimos momentos, ele continuou trabalhando. Não deixou de trabalhar, não deixou de narrar. A gente lembra aí que ele estava na Record há pouco tempo, narrando o Campeonato Paulista junto com o Bola e o Carioca, né, que eram ex-integrantes do Pânico. Era uma narração bem mais descontraída, uma narração mais engraçada, e ele foi pioneiro nisso aí, né? Se hoje a gente tem narradores que trazem algo mais divertido ali nas narrações, a gente tem que agradecer o Silvio Luiz. Ele foi um cara visionário, um cara que estava à frente do tempo dele, né? Claro que acho que na época ele deve ter tomado muita porrada, assim como o Apolinho também deve ter tomado muita porrada, o Antero Greco deve ter tomado muita porrada, por ser pessoas fora da caixinha, né? Serem pessoas à frente do seu tempo, mas que hoje com o falecimento deles, a gente para e pensa assim, porra, eles estavam certos. Se somos o que somos hoje, é por causa desses caras. Eles abriram a porta pra gente. Então, eles deixam a gente órfãos, né? Jornalistas formados ou em formação, como é o meu caso. Eu não sou formado, faço curso de jornalismo. Tenho eles como referência, tenho eles como inspiração para
não só para análise, para narração, mas para ser um jornalista de respeito na área que eu escolhi. Então, é um dia triste, um dia pesado. Como eu falei, em um curto espaço de tempo assim a gente perde 3 grandes lendas do jornalismo. Mas eu acho que o principal talvez seja a gente lembrar sempre deles como grandes inspirações, grandes pessoas que influenciaram o jornalismo a ser como é hoje, e sempre colocarmos ali como as nossas grandes referências. Então, a nossa equipe aqui do Fute Crônicas, eu, o Matheus, os 2 Matheus, né, no caso, o Matheus dos Anjos e o Matheus Carneiro, né, que são os editores, trabalham ali comigo na redação dos vídeos e tal. Nós sentimos bastante a perda dessas 3 lendas do jornalismo, desejamos forças aos familiares, principalmente, né, nesse momento tão difícil. E um grande abraço aos amigos e aos fãs, né, que assim como nós ficamos consternados com essas perdas. Então é isso. Apolinho, Silvio, Antero, um grande beijo para vocês. Que nosso Pai Celestial receba vocês de braços abertos, né, em sua morada, e que vocês continuem inspirando gerações e gerações de pessoas que querem ser jornalistas, ou mesmo que não façam o curso, mas querem trabalhar com o esporte em si, noticiando alguma coisa, vocês sejam referência. Sempre serão referência. Essa é a verdade. Fiquem com Deus. Papai do Céu receba vocês de braços abertos. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.